Oi, gente, no vídeo de hoje falaremos sobre as expectativas para Telefone Preto 2 e vamos recapitular a história e alguns detalhes do primeiro longa. E a edição deste vídeo contará com imagens da BGS do stand incrível da Blumhouse, a produtora de ambos os filmes. Eu disse para vocês que filmes com a estética retrô têm o meu coração, então quando eu assisti o Telefone Preto, a maneira com que o longa foi filmado já prendeu minha atenção. A trama de O Telefone Preto se passa em 1978 e a ambientação ficou muito boa. Você realmente acredita que está vendo uma história dos anos 70 pelas roupas, pelos veículos e os detalhes. Porém, diferente do que acontece em outras tramas em que os anos 70 são exibidos com cores, dança, música e calor, esse é o oposto. Ele é melancólico, tem baixa saturação, alguns momentos tem desfoque e isso encaixa demais na proposta. Porque essa não é uma trama que vai explorar os pontos positivos dessa época vibrante, e sem contar uma história focada em uma cidade em que os moradores estão vivendo um tormento. As pessoas estão cada vez mais desesperançosas porque vários menores estão desaparecendo. A coisa tá tão ruim que cartazes de desaparecimento já estão se tornando comuns, e tudo isso acontece em Denver, nos Estados Unidos, um período marcado por uma série de sequestros de menores no bairro. O filme é baseado no livro homônimo escrito por Joe Hill, o filho do Stephen King, e é incrível que tanto o pai quanto o filho gostam de ambientar suas histórias em Denver. Seguindo com a história de Telefone Preto, Finney Shaw, o protagonista do longa, é capturado por um homem ruim chamado O Sequestrador. O garoto acorda em um porão à prova de som, onde encontra o telefone preto preso à parede, através do qual ele consegue ouvir os fantasmas das vítimas anteriores do criminoso, aquelas que não conseguiram escapar dali com vida. O filme também explora a luta de Finney para escapar com a ajuda de sua irmã Gwen, que tem visões que podem indicar o paradeiro dele. Eu vou começar falando de algumas coisas que eu não gosto no filme e depois eu vou falar dos pontos positivos. Eu não gosto muito do sobrenatural nessa trama, porque eu acho que ela seria mais interessante se não tivesse esse elemento. Eu sei que tem esses momentos importantes na trama em que as outras vítimas dão dicas pro Finney de como fugir. Elas já sofreram, perderam as suas vidas e por isso dizem o que o menino precisa evitar e o que ele precisa fazer para tentar escapar. Essa é interessante porque tem dicas que são de grande valia mesmo, como um dos meninos que ensina o Finney a golpear. Esse menino era muito bom de briga, infelizmente ele não conseguiu escapar do sequestrador, mas tenta ajudar o Finney a não ter o mesmo destino trágico. Porém, eu acredito que essas histórias poderiam entrar na trama sem o sobrenatural, sabe? Poderiam surgir como lembranças do Finney ou como tentativa e erro mesmo. Ele tentaria algo, não dava certo, ele tentaria outra coisa. Eu acho que isso deixaria a história mais tensa. Eu também não gosto muito do final, acho meio bagunçado. E pelo que o filme estava apresentando até aquele momento, eu acho que seria possível ter um cuidado maior com o desfecho, que é algo tão importante numa história. Agora vamos falar do que eu gosto do filme. Eu gosto muito da estética porque ela se mantém coesa até o final, transmite a angústia e a impotência que aqueles moradores vivenciam. A falta de respostas sobre o sumiço dos menores se tornou tão terrível que os cartazes de desaparecimento se tornaram parte da paisagem daquele lugar. A relação entre as vítimas é algo bonito, apesar de eu não gostar do sobrenatural, não dá pra negar que funciona. A irmã do Finney é uma personagem destemida e interessante de acompanhar, e é claro o que mais se destaca nesse filme é o vilão, que é memorável demais. O Ethan Hawke fez um trabalho incrível nesse longa, ele surge como um predador mesmo, se fingindo de mágico, indo até os jovens que não vão ver malícia nenhuma em alguém que parece ser do bem. Ele não se intimida que as autoridades já saibam dos crimes e, além de tudo, ele é muito imprevisível. Essa imprevisibilidade é algo realmente assustador. O personagem, obviamente, é desequilibrado e é assustador pensar em ficar à mercê de alguém assim. Ele fala com uma voz mansa, mas a última coisa que a gente sente dele é segurança. É totalmente desconexo a maneira com que ele finge se importar e cuidar do Finney,
mas sempre deixando claro que não tá nem aí pra ele. Ele não se importa em deixar ele preso ali, não se importa se ele vai comer ou ficar faminto, não se importa com nada. Ele chega a deixar uma armadilha pro Finney tentar fugir só pra ele ter motivo pra castigar ele. Então, assim, é um vilão assustador que nenhum de nós gostaria de encontrar em nossas vidas. Além da atuação incrível, tem também a máscara que chama atenção. Ela é muito bizarra. Ela tem algumas modificações ao longo do filme. Às vezes o vilão tira partes dela, troca algumas partes, o que deixa o seu semblante muito bizarro. É como se as expressões faciais dele fossem ampliadas e distorcidas. Originalmente, esse personagem seria um palhaço, tal qual no livro, mas preferiram alterar para ser diferenciado do Pennywise do filme It. A máscara é algo muito importante no filme, da mesma forma que o próprio telefone com o qual o Finney usa para falar com as outras vítimas. Eu gosto muito da maneira com que a máscara é uma parte do sequestrador, porque quando o Finney consegue arrancá-la do rosto dele, ele entra em pânico, fica desesperado porque ele não quer ser visto sem a máscara. E isso é algo bem interessante. O fim de O Telefone Preto dá a entender que o sequestrador foi de arrasta, mas a gente sabe que isso não aconteceu. Ou vai ter algo mais sobrenatural, porque no segundo filme ele aparece novamente, já no trailer. No segundo filme, pelo que parece, a história vai ser focada na irmã do Finney, a Gwen. É legal que vai ser a mesma atriz, a Madeleine, porque ela foi ótima no primeiro filme, mesmo sendo tão jovem. Ela é uma atriz muito boa. O trailer não revela muito, o que é ótimo, mas já conseguimos ver que a estética de gravação antiga continua, o que me deixou muito feliz. E temos um mistério que me deixou curiosa, tem um foco ali no folheto de um acampamento. E segundo a sinopse, no segundo filme, a Gwen começa a receber ligações em seus sonhos e isso a leva até esse acampamento de inverno. Lá ela descobre uma ligação com o vilão e a história de sua família. O trailer mostra mais alguns ataques do sequestrador, então pelo que parece ele conseguiu escapar de alguma forma, ou vai ser um sobrenatural, e parece que continua brutal igual o primeiro filme. Bom, a sinopse e o trailer me deixaram curiosa e eu espero que o filme seja muito bom. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, não se esqueça de comentar o que você achou. Eu sou a Dai, este é o Dai Tá Lendo e até a próxima.